Oi pessoal, eu sou a Babi Novaes e esse é mais um episódio do nosso Papo de Autor. Na conversa de hoje vamos falar sobre o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento e de reflexão. Para nos acompanhar, recebemos hoje a pesquisadora dos oráculos e autora Mirella Floren, que acaba de estrear na literatura lançando a obra A Roda da Vida pelo selo Academia da Editora Planeta. É um prazer te receber, Mirella. Prazer, Babi. Muito bom estar aqui. Vou começar com uma pergunta bem simples pra gente já ir dando um tom na conversa, que é como surgiu a ideia de escrever um livro sobre o tarô? Eu já pesquiso, né, já leio, me interesso sobre o tarô, vai fazer aproximadamente uns 10 anos, ano que vem completam 10 anos, e sempre li muita coisa muito técnica, né, muito acadêmica, muitas vezes com uma linguagem até complicada. E eu sempre pensei que às vezes pudesse ter uma forma mais fácil de você falar de tarô e você trazer o significado das cartas, tanto para pessoas que se interessam, às vezes até para pessoas que nunca tiveram acesso, né? Que fosse algo mais acessível. E aí eu pensei, né, em conseguir encontrar uma linguagem que eu conseguisse aproximar as pessoas para esse universo do tarô, que às vezes também é tão nichado, né? Para poder entender, assim, desmistificar um pouquinho. E a sua história com o universo esotérico, ela começou ainda na infância, lá com a sua avó benzedeira, né? E conta pra gente como essa vivência moldou a sua relação com a espiritualidade e aí futuramente com o tarô. Na infância eu não tinha muita noção, né? Porque, enfim, eu cresci nesse meio. As avós dos anos 90 ali, né, a minha era bem clássica porque você chegava em casa, na casa dela e tinha fila de pessoas ali para serem benzidas, então para mim sempre foi muito natural. E aí aconteceu que quando eu comecei a ficar um pouquinho mais velha, ali pelos meus 14 anos, eu fui tendo experiências e fui tendo contato com outras coisas, principalmente com o tarô também, através de amigas, às vezes vivências pessoais minhas em sonhos de coisas que aconteciam comigo, né? Eu sonhava e de repente acontecia. E aí eu comecei a entender que era como se fosse essa herança, né, de família. Então eu tinha essa sensibilidade, eu sempre fui muito ligada com a minha avó também. No período que ela estava já bem doentinha, já estava próxima de falecer, eu sonhava muitas coisas e ela sonhava também, né? Então esse contato veio, acho que de herança, e teve também a questão que eu sempre fui muito insistente com ela. Eu sempre fui a única neta, a única pessoa da família que ficava assim, vó, eu quero aprender, me ensina. Só que desde muito nova, ela falava, não, você não tem idade ainda para isso, não. Eu fui insistindo, foi passando os anos, e aí foi, né, quando ela já estava próxima realmente de partir, ela falou, tá bom, vai, vou te ensinar. Então veio toda essa herança, toda essa história, eu digo, não é nem energética, eu acho que é mais ancestral, né? De você poder resgatar algo que era feito pela minha avó, pelo meu bisavô e poder trazer isso para o presente também. Você costuma dizer que o tarô, ele é uma ferramenta de autoconhecimento e para quem nunca teve contato com ele, o que isso significa meio que na prática? Na prática, eu acho que não é muito essa ideia que a gente tem de eu vou começar a ler tarô, eu vou começar a estudar tarô e de repente eu vou resolver todos os meus problemas e eu não vou mais ter crises. Mas eu acho que o tarô ele ajuda a trazer clareza, tanto sobre situações, vivências, às vezes formas que a gente pensa, comportamentos, e tanto passados quanto do momento presente. Eu gosto de usar o tarô tanto para buscar as lições que ele traz, né? Também por isso que o livro ele tem como base isso. Então, como que eu vou entender a mensagem daquela carta para o momento presente, que lição que eu vou atribuir a essa carta e pensar como que eu me direciono para o futuro. Eu aprendi isso com essa carta nesse momento e o que agora, com essa lição aprendida, como que eu vou dar os próximos passos? Vamos falar um pouquinho sobre o lançamento, A Roda da Vida? Você vai explorar os 22 arcanos maiores aqui, né? Mas tem um diferencial que você usa a sua própria trajetória para poder interpretar esses arcanos. Por
Por que você escolheu usar a sua própria trajetória para dar essa interpretação e falar sobre eles? Acho que teve um pouquinho dessa vontade, né, como eu disse, de aproximar pessoas que não têm contato com o tarô. E eu gosto, uma das coisas também que sempre me chamaram a atenção no tarô é a capacidade da gente contar uma história. Todas as cartas, você pode criar uma história, mesmo que seja ali com a carta estática, parada, você vai contar uma história de passado, de presente, de futuro. E para mim sempre história foi uma coisa muito encantadora. Eu falo que eu era criança de humanas, matemática eu era péssima, então esse mundo é muito bonito para mim. Eu entendi que a partir do momento que eu trouxesse vivências minhas, histórias reais, eu conseguiria ter uma aproximação, né? Eu conseguiria ter as pessoas conseguiriam se associar, né? Ter uma identificação. Identificação, exato. Falando sobre essas pessoas que têm uma ideia meio que geral ou não tem muito contato, existe uma ideia meio que, um senso comum de que existem cartas boas e cartas ruins dentro do baralho, e no livro você traz uma visão totalmente contrária. Você pode explicar um pouquinho pra gente, mais ou menos, o que as cartas representam e por que não existe essa dualidade dentro do baralho de tarô? A gente, quando tá tendo esse primeiro contato com as cartas, né, a gente tende acho que ser muito binário, né? É luz, é sombra, é positivo, é negativo. Mas a partir do momento que a gente começa a entender os arcanos, a gente vai entendendo a questão arquetípica também deles, a gente percebe que tudo depende do contexto, é o momento da sua vida. Vou usar como exemplo a carta da Torre, que ela costuma ser uma das mais assustadoras, uma das mais polêmicas quando você está tendo esse primeiro contato com as cartas. E as pessoas elas sempre associam a Torre a uma coisa assustadora, catastrófica, caótica. Mas às vezes você está num momento super bagunçado da sua vida e a Torre ela vai falar, olha, realmente, agora veio tudo abaixo, foi uma bagunça, mas você tem a chance de reconstruir tudo agora. Até se você olhar por um outro aspecto, depois que veio tudo abaixo, né? Olha para essa torre, quais foram os pilares que sobraram nela, quais são as estruturas que ela ainda mantém de pé. E a partir daí a gente enxergar uma perspectiva positiva sobre a carta da Torre. O Sol, muitas vezes, a gente também vai associar só a coisas boas, é vitalidade, é prosperidade, é alegria, mas o Sol em excesso acaba queimando, né? Tem até a história de Ícaro, que quando ele tentou subir próximo demais ao céu, ele caiu. Então, é muito do contexto, é muito da gente ampliar a nossa visão, não ter essa ideia maniqueísta. Vamos falar sobre as ilustrações do livro? O livro tá lindíssimo, ele foi ilustrado por Ed Gomes e eu queria saber como foi para você a experiência de transformar o significado das cartas de tarô para uma experiência visual, como você trabalhou junto com Ed para poder criar essas ilustrações, como foi para você esse processo do livro? Eu acho que foi uma das partes mais gostosas em relação à liberdade criativa, né? Eu já conheço o Ed tem muitos anos, ele é inclusive meu tatuador também, já fez algumas tatuagens em mim. Então, até por ele já ser um amigo meu, já entender muito como que eu gosto das coisas, conhecer um pouquinho de mim, da minha história, teve uma parte que eu deixei para ele e falei, olha, brinca, faz do jeito que você quer. Mas eu quis muito me ver inserida nessas cartas, né? Não num sentido egocêntrico, mas justamente de trazer a ideia de uma carta, por exemplo, a carta do pendurado, que vai trazer uma ideia de, às vezes, coisas que você precisa abrir mão, né? De sacrifícios necessários pra gente, com um trecho, um momento da minha vida que eu estava justamente passando por esse momento, né? De abstenção também. É muito gostoso você ver essa parte de imagens, essa parte das ilustrações realmente criando vida, né? Para mim foi quando eu falei, ok, agora eu consigo visualizar, até as histórias ficaram mais interessantes, né? Porque você vê a imagem, você já imagina ali, nossa, mas o que vai vir dessa carta do diabo, por exemplo? O que vai vir da história? Então, para mim foi muito bacana criar a capa também, que foi um processo que a gente misturou muita coisa que vem da história, das histórias que são contadas, né? A gente quis fazer ali justamente brincar com essa ideia de roda. Então, para mim foi o meu lado criança brincando
brincando e criando e desenvolvendo junto com o Ed. E eu acho incrível, né? Porque tá muito bonito. E assim, eu tive contato com o tarô algumas vezes na minha vida, né? E uma coisa que sempre me falavam é, quando virar a carta, presta atenção no desenho e na história que esse desenho tá te contando. Eu acho que também traz muito disso, né? Você recontar todas essas histórias que você escreveu também nesse desenho. Ficou lindo, ficou incrível. Ai, obrigada. Mesmo. Muitas pessoas procuram no tarô as respostas práticas, né? Sobre dinheiro, sobre amor, o que fazer. Mas não necessariamente é isso o que o tarô tem para contar, né? Na sua visão, qual deveria ser o papel da leitura do tarô, realmente? E eu acho que é aí que a gente erra um pouquinho, né? Claro que a maioria das pessoas, quando elas vão buscar um oráculo, elas realmente estão perdidas, elas, às vezes é o último recurso. Já tiveram pessoas que vieram me procurar para leitura que falaram assim, eu nem acredito, mas eu estou numa situação tão complicada da minha vida que eu estou recorrendo a qualquer coisa. E eu gosto de usar o tarô, eu acho que a forma mais saudável da gente usar o tarô é para entender quais são as nossas possibilidades. E dentro dessas possibilidades, a gente entender que você tem liberdade, o principal ponto é o livre-arbítrio. Então nada é escrito em pedra, nada é determinado para sempre. Todos os dias a energia muda, todos os dias a gente muda. Então a partir do momento que você está procurando uma leitura de tarô, está procurando um oráculo, não é pensar que aquilo vai resolver todas as suas questões, que vai salvar a sua vida. Quais são as oportunidades, quais são os caminhos que eu tenho agora. Entender que às vezes aquilo vai mudar por uma coisinha mínima que você fez, né? E que é preciso também que a gente queira fazer as coisas. Não dá só para esperar que as cartas mostrem as coisas e agora eu posso ficar sentada no sofá. Tem uma história de bem no comecinho, quando eu comecei a ler tarô, uma consulente veio até mim e eu até vi nas cartas que tinha muitas chances dela fazer alguma viagem para o exterior nos próximos meses. E passaram uns 2 meses, a mãe dela veio me procurar, veio fazer leitura, ela não falou nada a princípio. Ela sentou, fez a leitura, depois que acabou ela falou assim, eu sou a mãe da fulana e você falou pra ela que ela ia fazer uma viagem e ela não fez. Aí eu falei, bom, eu sei de quem você tá falando, mas eu posso perguntar alguma coisa? Pode? Ela, sei lá, tem passaporte? Não. Mas ela fez passaporte? Ela tirou o visto? Ela tá com dinheiro separado? Ela tem algum lugar que ela gostaria de visitar? Não. Falei, então, é isso. As cartas, elas mostraram que existia uma possibilidade, existia um caminho aberto para que ela fizesse uma viagem e que ia ser muito legal, mas é preciso que tenha movimento da nossa parte também, né? Uhum. Existe alguma carta que costuma ser mal interpretada, mas que guarda os ensinamentos mais importantes ou muito importantes do baralho, na sua opinião? Eu acho que em questão de arcanos maiores é o diabo. Também é uma carta que carrega, eu acho que um medo também. A gente vê o diabo justamente como essa coisa demonizada, ruim, ou do que a gente esconde dentro da gente, precisa ser escondido porque eu tenho vergonha, porque os outros vão julgar, porque eu estou cometendo algum pecado. O diabo, ele está associado a isso, né? Essa criação do mal. Então, eu acho que o diabo é muito interessante e na minha visão, ele também vai despertar os nossos prazeres, a necessidade da gente lidar com os nossos prazeres mundanos mesmo, carnais às vezes, da gente saber lidar com a matéria. O diabo tá aqui, né? Ele tá ligado ao signo de Capricórnio, então ele é bem terra. O diabo, ele também tem um lado de ambição, se a gente for pensar, né? A ambição de que eu quero ser melhor, eu quero crescer mais. Mas aí entra também a questão do até onde vai essa sua ambição, porque você quer crescer, mas você vai crescer a que custo? Pisando no pescoço dos outros, né? Querendo ali, sei lá, sabotar alguém, aí já não é interessante. E eu acredito que nos arcanos menores, o 10 de espadas é uma carta assim, é só a imagem dela, que é a pessoa caída no chão,
um monte de espada nas costas, né? Que traz muito essa ideia de, pronto, game over. Aqui, ó, tô estatelada no chão, aqui vou ficar e aqui eu não levanto. Mas também o 10 de espadas vai falar assim, olha, o pior já acabou. Daqui, do jeito que você tá, você não vai piorar. Então, daqui pra frente é melhora. Pode ser que demore para você levantar, pode ser que demore para você se recuperar, cicatrizar dessas dores aqui, mas respira. É aquela história, né, do chão você não passa. Uhum. E eu acho que quando você traz essas interpretações dessas cartas, me traz muito essa ideia de reconhecer o estado em que a gente tá pra gente começar a elaborar e pensar o que pode ser feito daqui pra frente, né? Acho que traz muito isso pra mim, não sei se pra você parte por esse mesmo lugar também. Sim, é exatamente isso, é você ver o momento que você tá, ou o momento que você estava também, né, dependendo assim, pro momento que você tá agora ou pro momento que você vai. Então, se você tá abrindo as cartas às vezes pra entender, por que que o meu relacionamento terminou, e aí aparece uma carta que vai falar ali do motivo, ou pelo menos o que levou aquele término, você começa a analisar, fazer essa autocrítica de como que você está agora. Como que eu estou me sentindo, o que que eu estou fazendo da minha vida, como que eu estou me movimentando nesse momento, depois disso que aconteceu. Ou até olhar para o passado e falar, realmente as coisas, elas aconteceram dessa forma, então dá para entender agora por que que levou ao fim. Então é essa análise realmente, ou do momento passado, do momento presente. E não levar também a leitura como se fosse escrito em pedra, né? Como você falou, as possibilidades e quais são os movimentos que a gente precisa fazer para chegar nessas possibilidades ou para que essas possibilidades não se concretizem caso não seja uma leitura, talvez isso funcione. Exatamente, sim. Sim, já aconteceu e acontece eventualmente de aparecer assim, quais são os possíveis caminhos para essa situação. E aí as cartas mostram algo caótico ali, uma bagunça, ou um desfecho que a pessoa não necessariamente gostaria. E eu vejo que às vezes tem um desânimo, né, de quem está ali recebendo a leitura, e é justamente isso que eu trago. Eu falo assim, olha, é interessante que agora você tenha a noção de que é isso que pode acontecer. Porque como tem justamente a questão do livre-arbítrio e das suas ações, é agora que você começa a tomar atitudes diferentes para que você mude esse desfecho. Para quem nunca abriu um baralho de tarô, mas ficou curioso depois de conhecer o livro, qual é o primeiro passo que você daria assim? Eu acho que vá com o coração aberto e baixe as expectativas, né? Porque às vezes você pode pegar o livro e falar assim, nossa, aqui então eu vou mergulhar no universo do tarô. E é muito mais eu vou mergulhar em histórias e com essas histórias eu vou absorver o que o tarô tem para dizer, né? Então às vezes a gente vai muito com uma ideia de eu vou abrir esse livro e eu vou entender o que o mago quer dizer para mim. Não, o que levou o mago a trazer esse ensinamento? E vem de uma forma muito natural também. Eu não quis que fosse algo muito técnico, muito chato. Então, é de você ir lendo e aproveitando ali. Quando você percebeu, você falou assim, nossa, é verdade. Como que eu nunca pensei nisso? Como que eu nunca tive essa ideia com essa carta? Uhum, sim. E depois de escrever, conta um pouquinho pra gente, depois de escrever esse livro, depois de olhar e revisitar histórias, tem algum arcano que mudou pra você, que tem um ponto que te encheu os olhos, tem uma perspectiva nova? Eu acho que foi o pendurado mesmo, que é o que eu começo, né, que tá na abertura. Eu já tinha uma ideia do que ele representava, mas no momento que ele apareceu pra mim, que eu conto no livro, realmente virou uma chave, né? Foi um momento muito específico, muito marcante ali, que definiu o resto do meu ano. Então eu acho que o pendurado eu comecei a ter, eu gosto de todas as cartas obviamente, mas eu comecei a ter um carinho especial por ele, assim, eu olho para ele e falo assim, tá bom, você me ajudou mais do que você imaginava. E a gente tá chegando no final, o público que ficou até aqui vai ser seu agora, e aí você quer deixar um recadinho para eles, uma mensagem, vender o seu livro, agora é o momento.
Gente que gosta de tarô, gente que não conhece tarô, não entende nada, eu convido vocês a conhecer o meu livro. Um diário, basicamente, né? Mas não é um diário, aquela coisa maçante, aquela coisa chata, né? É uma abertura do meu coração para fazer com que você que está aí do outro lado consiga também absorver, se identificar e, quem sabe, aprender junto comigo, junto com esse livro, o que eu aprendi através das cartas. Eu espero que vocês gostem, depois vocês contem também aí o que vocês acharam. Um beijo. É isso, muito obrigada, foi tudo, foi incrível. E a gente fica por aqui. Até o próximo. Tchau!